Olá, eu quero aqui saudar toda a nação azul marinho, todos os guardas civis municipais do nosso Brasil. Uma live surpreendente, extraordinária, não fiz nenhum anúncio, não tive tempo suficiente, mas eu quero aqui saudá-los, cada um de vocês, desejar um excelente 2021 para a nação brasileira, para a nação azul marinho. Quero já pedir para que vocês façam um compartilhamento, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Nós vamos nesta live, a primeira live de 2021, fazer a nossa avaliação, a nossa análise da agenda 2021 dos guardas civis municipais do Brasil, aquilo que temos como prioridade de atuação política e institucional, os desafios que são colocados por conta do Congresso Nacional, ainda da pandemia do coronavírus, e também, mais importante, quais as expectativas de avanço nessa agenda 2021. Eu quero aqui já agradecer a presença de cada um de vocês, que está conosco aqui nesta primeira live de 2021. Mais uma vez desejar aí um 2021 abençoado para você individualmente, para você enquanto profissional, para as famílias de vocês e para o nosso país. Nós teremos muitos desafios em 2021. 2020 já foi um ano muito difícil para os brasileiros. Tivemos perdas irreparáveis, né, na segurança pública, nas guardas municipais. Muitas famílias foram afetadas de maneira traumática com o coronavírus, mas sobrevivemos. A despeito de todas as dificuldades, estamos aqui continuando a caminhada para encarar os desafios em 2021. Então, se aqui estamos, vamos continuar a nossa jornada. Uma boa tarde a todos os amigos e amigas. Como sempre, deixe o seu like, o seu comentário, deixe a cidade, estado e a guarda que você pertence, o seu nome, uma saudação, porque eu quero aqui já ir identificando e mandando uma saudação para todos os amigos de todo o Brasil. Esta live, ela tem como objetivo fazer uma apresentação daquilo que é prioritário na Agenda 21 das Guardas Municipais do Brasil, para que a gente venha refletir sobre essa agenda dentro do contexto e os desafios colocados por toda essa questão que nós estamos inseridos e já somos afetados e temos trabalhado em torno dela. Muito bem, eu quero aqui já ver quem está conosco, a Cristina Cabral Silva, Otávio Jorge Dias Pereira. Deixa aí a sua cidade, a sua guarda, o seu estado, para que eu mande uma saudação. Muito bem? Vamos lá então. E não esqueça também de fazer o compartilhamento. Coloque num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook, num grupo de Instagram. É muito importante o compartilhamento para que a informação ela tenha uma dimensão maior e alcance os nossos guardas civis municipais do nosso país. Pois bem, Agenda 2021 das Guardas Municipais do Brasil. Nosso leque de necessidades, de demandas, é bastante abrangente, mas nós não podemos abraçar todas as demandas, todas as necessidades das guardas municipais do Brasil, dentro das peculiaridades de cada cidade, de cada região, de cada estado. Temos algumas prioridades do ponto de vista nacional que, sendo concretizadas, afetam positivamente todas as guardas municipais do Brasil. Ou seja, estamos trabalhando do ponto de vista coletivo e não tão somente individual, particular, como requer muitas das demandas, sem, contudo, diminuir a importância das demandas locais, regionais e estaduais. Mas é que do plano nacional as demandas acabam dando uma cobertura em toda a rede de guardas municipais, em todas as cidades e estados. Pois bem, Agenda Nacional. Prioridades. Para 2021, eu primeiro quero situar o cenário que 2021 vai ser construído. Primeiramente, nós estamos em janeiro, iniciando o ano 2021,
mas já com diversas construções e articulações políticas em curso no país, principalmente no Congresso Nacional, porque, como você já sabe, ou vão ficar sabendo agora, no primeiro dia do mês que vem, de fevereiro, temos a eleição da mesa diretora do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. E o que significa dizer? Significa dizer que serão eleitos presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, os presidentes das comissões, também a toda a mesa diretora terá uma nova eleição, e isso vai mudar, de certa maneira, a gente ainda não sabe a intensidade e a abrangência da mudança, mas vai mudar a configuração política do Congresso Nacional. Os atores que hoje assumem ou estão na frente de comissões importantes, de funções importantes na mesa diretora, os presidentes das duas casas, da Câmara dos Deputados, não será mais Rodrigo Maia, mas ele tem construído uma grande articulação para que apresente, num bloco de partidos deputados, apresente um nome para que dê continuidade, de certa forma, ao projeto em curso. No Senado Federal, praticamente a mesma coisa. O governo Bolsonaro faz um esforço para manter nomes alinhados com o seu governo, tanto na Câmara como no Senado, para facilitar a agenda do governo federal no Congresso Nacional. Mas de um outro lado também nós temos uma correlação de forças já construída e muito bem elaborada para concorrer na disputa desses cargos dentro da mesa diretora, nas presidências das duas casas legislativas, nas principais comissões no Congresso Nacional. Então, no dia 1º de fevereiro, esse cenário vai estar já construído e consolidado. Nós saberemos os presidentes, daí presidente da comissão, principalmente Constituição e Justiça das duas casas, para daí iniciar a agenda de 2021. Então o contexto principal é esse aqui, que é o pano de fundo, é a eleição da mesa diretora das duas casas legislativas do Congresso Nacional. Do que sair destas duas casas eleitos, os nomes dos partidos para as comissões, teremos uma análise mais clara, daí de saber quais são os atores, para daí constituir um ponto de diálogo para que a gente venha pautar aquilo que é de demanda e daí construir as condições para avançar. A gente percebe que há muita movimentação, o Rodrigo Maia tem articulado com uma bancada de partido, o governo federal também tem colocado muita força nesse processo e nós estamos acompanhando, para daí saber o resultado a partir do começo de fevereiro deste ano. Esse é o contexto. Um outro contexto é a pandemia do coronavírus. Nós sabemos que a lei e o decreto de calamidade pública, eles se encerraram agora em 31 de dezembro, mas o STF, o Supremo Tribunal Federal, prolongou os efeitos, ou seja, todas as medidas sanitárias, as medidas de confinamentos, todas as medidas de prevenção e combate ao coronavírus foram mantidas, apesar do fim do decreto e da lei que estabeleceram tais medidas pelo STF. Então as cidades, os estados continuarão de maneira indefinida até a chegada da vacina contra a Covid-19, atuando no sentido de controle, prevenção e enfrentamento ao coronavírus. Então isso aí vai continuar afetando as guardas municipais, os estados e todo o país. É importante também situar nesse contexto a questão do coronavírus, da vacina, mesmo que seja um assunto de saúde pública, um assunto de infectologista, de política sanitária, mas isso também afeta no contexto da construção de uma agenda 2021, porque o Senado, o Congresso Nacional como um todo e até todo o governo federal e seus ministérios ainda estão privilegiando boa parte das reuniões no caráter remoto, ou seja, não presencial. E com a vacinação, com o controle maior do coronavírus no território nacional,
com a redução do número de óbitos de infectados no Brasil, provavelmente a normalidade aconteça e tenha uma facilidade para trabalhar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e também nos ministérios do governo federal. Então, esses dois fatores, né, a eleição do Congresso Nacional, a vacina do coronavírus, vão influenciar o curso e a intensidade da agenda 2021 dos guardas civis municipais no Congresso Nacional e na relação com o governo federal. Pois bem, sobre a pauta prioritária, nós elencamos como pauta número 1 no nosso elenco de prioridades a PEC paralela, ou seja, a PEC, proposta de emenda constitucional 133 de 2019, aprovada no Senado Federal, encaminhada no final de 2019 para a Câmara dos Deputados. Se encontra hoje na Comissão de Constituição e Justiça, ainda sob a relatoria do deputado federal Francisco Francischini, mas engavetada, adormecida. Como eu já falei bastante desta PEC, desde a tramitação, desde o trabalho no Senado Federal, essa PEC ela complementa, ela vem para dar uma complementação da PEC 06, que virou emenda constitucional 103 de 2019. Então essa PEC paralela foi uma proposta, ou de uma certa forma também, foi um acordo entre deputados, senadores, governo federal, para tentar estruturar a participação de estados e municípios nas regras que são atribuídas aos servidores públicos federais, ou seja, para dar o mesmo status das regras gerais, regras da Previdência para os regimes próprios dos servidores federais para os estados e municípios. Havia necessidade de se ter uma PEC paralela, uma PEC complementar, e essa PEC 133 cumpre esta função. Mais um parênteses aqui, nós temos uma preocupação muito grande com essa PEC, eu já coloquei essa preocupação em outros momentos, mas eu tenho uma preocupação muito grande, porque os deputados que firmaram um acordo que iria, no caso de guardas civis municipais, no quesito direito à aposentadoria policial, que iria reforçar, fortalecer, trabalhar para a inclusão dos guardas municipais, lá no artigo 40 da Constituição Federal, parágrafo 4b, incluindo os guardas municipais no mesmo direito à aposentadoria policial, como tem todos os demais outros órgãos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública, esses deputados não estão tão empenhados como estavam para aprovar a PEC 06. Os senadores, diga-se de passagem, fizeram a sua parte, fizeram um compromisso, honraram a sua palavra, apresentaram a PEC paralela, fizemos um trabalho muito interessante, aprovaram em 2 turnos a PEC paralela 133 e encaminharam para que os deputados federais fizessem também a sua parte. Mas o Rodrigo Maia praticamente engavetou a PEC na CCJ, em boa parte da justificativa, por conta do coronavírus, por conta do estado de calamidade, por conta das pautas emergenciais, por conta das pautas de controle de gasto e enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Eles alegam essas justificativas. Mas em 2021, nós não temos mais justificativa do ponto de vista da pandemia, porque a vacina está chegando, o coronavírus terá o seu controle no país. O que a gente precisa é que os deputados honrem as suas palavras empenhadas no processo lá da aprovação da PEC 06. E nós devemos trabalhar para que elas sejam desengavetadas na Comissão de Constituição e Justiça, aprove a sua constitucionalidade, crie uma comissão especial onde venha debater o mérito da matéria e depois de aprovada vá para o plenário da Câmara dos Deputados, onde em 2 turnos deve ser aprovada e assim dar uma segurança jurídica para a participação de estados e municípios na nova Previdência, no quesito regime próprio, ao mesmo tempo assegurar para os guardas municipais esse direito tão importante, legítimo e necessário
até para criar uma isonomia dentro do Sistema Único de Segurança Pública no quesito dessa prerrogativa da aposentadoria. Muito bem, então esta PEC tem ainda disputas, né? O Rodrigo Maia já se posicionou falando que não é muito favorável à aprovação dela na Câmara dos Deputados, conforme foi aprovado no Senado Federal, precisa enxugá-la mais ainda, e o nosso trabalho enquanto lideranças nacionais, no caso eu estou me incluindo, e entidades nacionais de representação, é ficar atento, assim que o novo presidente da Câmara dos Deputados for eleito, o presidente das comissões forem apresentados e eleitos, fazer gestão para que esta pauta entre na agenda dos deputados na Câmara. É importante. Eu quero pedir para que vocês compartilhem, tá? Deixa eu ver aqui, GCM Ramos, de Estreito Maranhão. Opa, muito obrigado aí, viu? Abraço para Estreitos Maranhão. Tem mais alguém aqui do outro estado? Vão deixando aí a cidade, o estado, dando um ok, que eu vou aqui anunciando. Mas já quero agradecer, tá? Tem bastante gente nos acompanhando. Faça o compartilhamento. É muito importante que você compartilhe na rede social, seja no WhatsApp, no Instagram, nos grupos de Facebook, para que a gente venha estar discutindo, apresentando essa informação. E qualquer pergunta pode deixar aí, que eu vou lendo e respondendo no andamento desta apresentação. Pois bem, então o nosso primeiro ponto no nosso elenco de prioridade é a PEC paralela. Aí surge, a partir desta reflexão, se esta PEC naufragar, se ela for completamente arquivada ou completamente esquecida dentro da Câmara dos Deputados, qual será então a solução para que a gente venha retomar esse tema da aposentadoria especial? Deixa eu ver aqui, ó, Rio Claro, Montes Claros, Minas Gerais, Dário Thomas, muito obrigado. Qual que é a alternativa? Daí nós temos uma alternativa. Recentemente nós fizemos uma live muito importante com o Dr. Fernando Gonçalves Dias, vocês acompanharam, sobre o tema 1031, o tema de aposentadoria, que foi praticamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no setor de vigilância privada, segurança privada, mas com reflexo também para os guardas municipais que são ligados ou que são filiados ao regime geral de previdência. E também isso vai servir como fundamento para ações no STF, para expandir também esse direito dos guardas municipais filiados a regime próprio de previdência. Então foi um julgado muito importante. Assista a live sobre o tema 1031, que lá teremos mais detalhadamente, inclusive no pronunciamento do próprio Dr. Fernando Gonçalves Dias sobre isso. Essa é uma questão. A outra questão, que a gente já entra na outra prioridade, que é a PEC 275, de 2016, que está aguardando na Câmara dos Deputados uma comissão especial para debater o seu mérito. Ela tem uma ligação muito estreita com a PEC paralela. Porque se a PEC paralela naufragar, como aqui eu estou conjecturando, espero que não aconteça, mas caso ela sendo engavetada, naufragada na Câmara dos Deputados, a PEC 275, ela vem para dar conta de dois aspectos fundamentais. Nós já falamos várias vezes sobre ela aqui com vocês, já fizemos vídeos, já participamos de audiências públicas. Cadê aqui, Golfo Márcio Ramos, meu amigo Oséia, sempre lutando em prol, muito obrigado, irmão. Já falamos dela, ela dá conta de dois aspectos fundamentais, por isso que ela entra no elenco como a segunda prioridade. Porque ela trata da alteração no artigo 144 da Constituição Federal, tirando, removendo ou deslocando a guarda do parágrafo 8º para um inciso no caput do 144, resolvendo esse dilema da questão de segurança jurídica, de pertencer ou não ao caput, de pertencer ou não à segurança pública, resolve esse dilema dessa hermenêutica jurídica, que muitas das vezes entende que a guarda não é, outras vezes entende que a guarda não é, uma insegurança. Então, ao deslocar do parágrafo 8º do 144 para o inciso no caput do mesmo artigo, dá essa segurança maior. Mas ela vem também já trazendo de uma maneira combinada, no seu próprio texto, a prerrogativa, porque ela também altera
o artigo 40 da Constituição Federal, que fala da Previdência, da aposentadoria policial, incluindo lá os guardas municipais no mesmo direito, no rol dos órgãos taxativos que são contemplados com a aposentadoria policial, com a aposentadoria especial, e dá essa prerrogativa para os guardas municipais. Então ela atende esses dois objetivos fundamentais. Por isso que ela tem que ser e está dentro da nossa ordem de avaliação a segunda prioridade. E qual é a condição desta PEC prosperar na Câmara dos Deputados? Essa é uma questão, né? Então, como ela envolve dois temas, segurança jurídica e prerrogativa de direito à aposentadoria especial, vai demandar, sem sombra de dúvida, né, um trabalho bastante intenso e amplo, abrangente na Câmara dos Deputados, porque são dois temas de alta complexibilidade, né? Nós temos que retomar e lembrar ao governo federal Jair Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, à bancada do PSL, todos esses deputados que chegaram a fazer acordo de apoio, que iam lutar em defesa e fortalecimento da segurança municipal, lutar para melhorar a segurança no país, principalmente nos municípios por meio do fortalecimento das guardas municipais. O próprio Eduardo Bolsonaro chegou a fazer um vídeo comigo, tá na minha rede social, onde se comprometendo que o pai dele, o presidente Jair Bolsonaro, iria fazer gestão junto com a sua bancada de sustentação para aprovar uma emenda constitucional para dar esta garantia, essa segurança maior para os guardas municipais. Então, em 2021, é o ano em que nós precisamos e vamos retomar essas conversas, né, dentro de um novo cenário que está se construindo, para que esses compromissos sejam efetivados, porque a palavra, o discurso, o pronunciamento, ele é muito bonito, mas para nós tem que haver uma mudança na realidade, e para haver uma mudança na realidade precisa de ações efetivas, concretas. E essa PEC 275, que foi iniciada pelo Cabo Sabino, um deputado federal do estado do Ceará, que hoje não é mais deputado, ela se encontra na CCJ, aguardando a criação da comissão especial. Quem cria a comissão especial é o presidente da Câmara, então nós estamos aguardando, e daí vamos aproveitar muito mais um pouco do nosso líder lá, que é o deputado Lincoln Portela, para que ele nos ajude também nessa construção do diálogo, para que a gente venha conversar com o presidente da casa, o futuro presidente da casa, venha criar uma comissão especial, venha fazer a composição da comissão especial, venha fazer gestão para aprovar na comissão especial e encaminhar para o plenário a aprovação em 2 turnos. As PECs, elas, pelo fato de exigirem uma aprovação de um foro qualificado, ou seja, a maioria absoluta dos deputados, elas demandam um trabalho maior. E na Câmara dos Deputados, pelo fato de ter 513 deputados federais, o diálogo ele é muito difícil, muito complicado, por isso que demora mais. Já no Senado Federal, são 81 senadores, mesmo que a tramitação seja a mesma, mas lá fica muito mais fácil se prolongar numa discussão, se deliberar e encaminhar numa pauta dentro do Senado Federal. Fica mais fácil caminhar nesse sentido. Portanto, a 275 está como segundo ponto na agenda prioritária para 2021. Um outro ponto importante, estou vendo aqui o Clóvis Garcia, José, parabéns pelo trabalho, abraço. GCM de Pirapora do Bom Jesus, São Paulo, um abraço, saudação. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, a sua cidade, o seu estado, e também de fazer o seu compartilhamento, que é fundamental para que essas informações alcancem os nossos guardas nos 4 cantos do nosso país. O terceiro ponto, elencado como prioridade na nossa agenda 2021, é o PL 3723, que está no Senado Federal, sob a relatoria do senador Marcos Duval, que mexe ou altera o Estatuto do Desarmamento. Vocês devem lembrar, esse PL ele vem lá de trás,
desde o deputado Peninha, que era o PL 3722, que criava o Estatuto das Armas, que revogava o Estatuto do Desarmamento, passou por alteração na Câmara dos Deputados, agora está no Senado Federal com a versão 3723, e lá temos, né, que corrigir algumas anomalias ainda sobre armamento no interior das nossas corporações de guardas municipais. Nós sabemos que esse tema já deveria ser pacificado, né? E infelizmente hoje ainda nós temos que conviver com esse dilema de insegurança jurídica também na questão do armamento. Precisa da pacificação nesse tema. E o Congresso Nacional iniciou, porque é uma pauta do governo federal, vocês lembram que a questão armamentista é carro-chefe do governo federal, iniciou assim no começo da gestão do Bolsonaro a discussão na Câmara dos Deputados, avançou em alguns decretos de flexibilização, mas do ponto de vista legislativo ainda está demorando muito, porque é um tema muito caro. Principalmente porque tem muita oposição ao setor mais à esquerda em alterar o Estatuto do Desarmamento. E sobre esse PL, nós temos que consolidar nele demandas institucionais e particulares para os guardas municipais que são fundamentais. A primeira, dar uma legalização na liminar que o ministro Alexandre de Moraes, de maneira revolucionária, pioneira, fez em atribuir para todos os guardas municipais do Brasil o direito, a prerrogativa do porte de arma de fogo, ao tirar o contingente populacional, a divisão geográfica do Estatuto do Desarmamento. Então, trazer isso para a legislação, para ampliar e tirar essas barreiras para o armamento das guardas municipais, mas também ainda precisamos avançar na questão do porte nacional, porque eu sou rotineiramente interpelado por alguns colegas que querem viajar ou que vão viajar de um estado para outro e ainda tem essa dificuldade de trânsito com a sua arma e com um porte estadual e querem viajar para outros estados. Então é importante que no 3723 possibilite, consolide na legislação, numa norma legal, esse trânsito nacional para os guardas municipais devidamente armados, que tenham o seu porte e que não tenha dificuldade nem encontre algum tipo de obstáculo quando viajam Brasil afora. Uma outra questão também muito importante é a questão do porte na aposentadoria, quando o guarda se aposentar. Porque infelizmente vocês sabem a dificuldade que é. As outras forças policiais não têm esta pauta de luta, mas nós temos muitos guardas municipais que estão se aposentando, muitas guardas municipais já alcançaram uma maioridade e praticamente aí muitos guardas municipais já se aposentaram, guardas municipais esses que em ativa prenderam, atuaram na segurança pública, conduziram muitos delinquentes, muitos infratores para o DP, fizeram diversos tipos de apreensões e quando se aposentam tem esse direito tolhido. Então é importante que o PL 3723 estabeleça nesta norma também esta prerrogativa do guarda municipal manter o seu porte, mesmo quando o seu vínculo profissional for interrompido com a aposentadoria. Então, deixa eu ver aqui o pessoal falando, GCM de BH, isso é o Odalcan Disney, de GCM de BH. Um abraço para todo o GCM de BH, do estado de Minas Gerais, tá? Compartilha aí, hein? Chame os seus colegas para nos acompanhar. Então esse PL, o Marcos Duval, que é o senador, que é escritor de armamento e tiro, muito famoso com suas palestras, ele é um senador que a gente tem um diálogo muito fácil com ele tem uma abertura em dialogar com nós, com as guardas municipais, ele tem uma disposição e compreende o papel importante das guardas municipais na atuação da segurança pública e nós não temos muita dificuldade, não vislumbramos dificuldade em avançar nesses pontos dentro do PL 37
23, que o Marcos Duval está lá como relator. Ele já se colocou à disposição em resolver essas pendências dentro desse projeto de lei. Então isso é muito importante. Mas para que esse PL avance, nós vamos ter que aguardar ainda a configuração do Senado, né, da correlação de força que vai construir, porque vocês sabem que há uma disputa já sinalizando 2022 por muitos partidos que atuam no Congresso Nacional e muitas pautas que são prioritárias para o governo acabam sendo politizadas no Congresso Nacional e as forças contrárias ao governo acabam segurando, impedindo de avançar essas pautas para derrotar o governo politicamente no Congresso Nacional e demonstrar que tem mais força. Então a gente precisa ainda ver como que o Bolsonaro sairá mais fortalecido ou mais enfraquecido nas eleições das duas casas legislativas, para a gente ter uma visão mais clara das possibilidades reais de prosperidade desse PL no Senado Federal. Pois bem, vão deixando aí o nome, cidade, tá? Nome, cidade, a guarda que você pertence. Um outro ponto de alta relevância, aí eu vou estar saindo um pouco do Congresso Nacional, estarei indo para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Havia um indicativo, inclusive a imprensa, o próprio governo chegou a veicular a possibilidade de desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública para a criação de um ministério específico. Na verdade, seria um retorno, né, ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que foi criado na época do governo Michel Temer. Mas enquanto isso não acontece, a relação será dada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, cujo ministro é o doutor André Mendonça. E lá nesse ministério nós temos demandas importantes. Inclusive, nós precisamos, né, ter uma reunião com o ministro para pautar, discutir, aprofundar e apresentar para ele, né, ele já foi apresentado via ofício, mas discutir pessoalmente com ele demandas importantes e sensíveis à segurança pública municipal, porque, diga-se de passagem, o ministro, quando tomou posse, ele chegou a comentar, né, no seu discurso de posse, que a segurança começa no município. Ele chegou a citar as guardas municipais. Mas como nós estamos falando sempre, é importante citar, lembrar, sim, isso faz parte do reconhecimento. Mas tão importante quanto, ou até mais importante, é transformar o discurso numa ação prática para que a gente venha mudar as realidades dos nossos municípios e empoderar os nossos guardas municipais. Seja do ponto de vista de legislação e segurança jurídica, seja do ponto de vista de estrutura para atuar e enfrentar a criminalidade no dia a dia. Pois bem, qual que é a demanda, a principal demanda que nós temos que tem uma interface com o Ministério da Justiça e Segurança Pública? A consolidação da Lei 13.675, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Essa lei, que é 2018, foi aprovada no governo do Michel Temer, né, que tem um decreto que a regulamentou, que criou o Plano Nacional de Segurança Pública, que deu um prazo para a sua efetivação de 2 anos, portanto, em 2020, né, em 2020, ela já deveria, todos os estados e municípios que têm segurança pública, guardas municipais, já deveriam estruturarem as suas devidas corporações para uma adequação ao Sistema Único de Segurança Pública. Isso não aconteceu. E pouco se vê de efetivo do Ministério da Justiça fazendo para que isso aconteça. Mas desse SUSP, o que é importante? Você que é guarda municipal, seja operacional, seja da parte de gestão, quando se pensa segurança pública no município, hoje, no estado também, mas no nosso caso aqui é o município, desde 2018, com a aprovação do SUSP, nós devemos pensar e planejar as nossas ações dentro da lógica do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, porque ele criou a Política Nacional de Segurança Pública, que tem que ser seguida por uma política estadual de segurança pública e também por uma política municipal de segurança pública. E nessa lei, eu já fiz um vídeo, uma live específica sobre essa lei, o quanto ela é importante. Ela traz no seu artigo número 2, artigo 2º, né, um entendimento
muito importante do ponto de vista jurídico. Ela vai falar, ela vai trazer lá o caput do 144, de segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ela vai falar segurança pública, dever do Estado, e vai abrir um parênteses, a própria lei faz isso. Estado compreendido a União, os Estados, Distrito Federal e município. Então traz essa hermenêutica jurídica para pacificar esse entendimento do termo Estado no 144, que não é apenas o Estado ente federativo, né? Mas o Estado que compõe todos os entes federativos, desde o município, os estados, o Distrito Federal e a União. E estabelece uma estrutura, como se fosse uma arquitetura de participação da União, com a coordenação do Ministério da Justiça, os estados, Distrito Federal e os municípios, todos devem criar. E esta lei deu um prazo de 2 anos. Isso é muito importante. Você que está nos assistindo, você que é guarda operacional, você que é guarda do ponto de vista da gestão, o seu município tem que se adequar. Precisa de um plano municipal de segurança pública, é necessário ter para ter as metas. Precisa também de um fundo municipal de segurança pública para receber as verbas de transferência fundo a fundo. Precisa, né, criar ou reavivar os conselhos de segurança pública. Essa lei também traz algo que é muito importante e necessário. Ela cria o Provida, que é o Programa de Qualidade de Vida dos Profissionais de Segurança Pública. É importante, pessoal, o governo federal precisa fazer gestão para que na União e nos estados e municípios esse programa de qualidade de vida dos profissionais da segurança pública seja efetivado para o bem da corporação, bem do profissional e bem da sociedade. Nós sabemos que o nosso trabalho ele traz uma carga emocional, um estresse muito alto, traz um desgaste emocional, que isso repercute fisicamente, um adoecimento de várias ordens, tem muitos casos de suicídio. Então nós precisamos que essa política Provida, política de qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, seja efetivada, para daí ter um amparo, um acolhimento e melhorar a qualidade de vida dos nossos guardas civis municipais, Brasil afora. Deixa eu ver aqui algum comentário. GCM de São Bernardo, Fátima Goulart, a pauta especial é muito importante. Fátima Goulart, GCM Goulart aqui de São Bernardo do Campo, um abraço. E em seu nome eu quero aqui saudar todos os meus amigos e amigas que compõem a minha corporação aqui em São Bernardo do Campo. E já desejar para todos nós um excelente 2021. Então continue fazendo o seu comentário, deixe a cidade, o estado que você pertence, e se tiver alguma pergunta também, coloque para que a gente faça o comentário. Então, para finalizar essa parte da agenda prioritária, o ministro André Mendonça, ele precisa, porque a lei incumbiu a ele, né, essa competência de coordenação, de chamar essa responsabilidade de indução da política e de condução da política nacional de segurança espalhada nos entes da federação, depende da ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós tivemos lá, infelizmente, nós tivemos o cancelamento daquele edital, nós não tivemos um avanço no Ministério na pauta de guardas municipais, havia em curso algumas ações importantes, mas com a ascensão do ministro André Mendonça, teve um estancamento na pauta, já foi um prejuízo porque nós perdemos 2020 praticamente inteiro sem ações efetivas e concretas do ponto de vista do Ministério para as Guardas Municipais, né, os editais, os cursos e todas as ações de regulamentação da 13022, da questão de formação e também da interferência para melhorar a questão do credenciamento junto com a federal, para a questão do porte de arma, de instrutor de tiro, nós não conseguimos avançar. Então, por isso que nós precisamos mesmo que o ministro André Mendonça assuma definitivamente este papel de condutor e indutor dessa política nacional e coloque em curso para que esse sistema único de segurança pública venha se consolidar, venha sair do papel. Não venha ser mais uma lei que é bonita no papel,
né, com muitas perspectivas e não se realiza na prática, não cola nas realidades do nosso país, dos diversos municípios brasileiros. Pois bem, tem mais aqui um comentário, o Bardot, o Kleber, o Robson, tem bastante gente aqui falando, GCM Oliveira, GCM ali, tem muitos amigos fazendo seus comentários, é importante que você deixe seu comentário aí, deixe a sua pergunta, se tiver alguma pergunta nesse sentido, e também deixe o seu like e faça o compartilhamento, né, desse vídeo para que outros guardas civis municipais sejam alcançados, né, pessoal? Então, para fazer uma recapitulação da nossa agenda, na nossa avaliação como prioritária 2021, em primeiro lugar, aposentadoria especial, a retomada da PEC paralela 133, no momento engavetada na Câmara dos Deputados, na CCJ. Segundo lugar, a PEC também, proposta de emenda constitucional 275/2016, que resolve duas questões que eu já falei, ainda se encontra na CCJ, na Câmara dos Deputados, precisando também da comissão especial. O PL 3723, sob a relatoria do senador Marcos Duval, para dar conta da questão do porte nacional, dar conta também transformar numa norma jurídica a liminar do ministro Alexandre de Moraes, para dar segurança jurídica para todos os guardas municipais, e também o porte na aposentadoria. E por último, a questão do Ministério da Justiça e Segurança Pública na função de condução, indução e coordenação da Política Nacional de Segurança Pública para a efetivação, para a consolidação da Lei 13675 do Sistema Único de Segurança Pública. Quando eu falo para vocês que, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de gestão, todos os guardas municipais do Brasil, desde 2018, mas principalmente a partir de 2020, tem que pensar na lógica do SUSP, isso é muito importante, porque o SUSP tem que ser apropriado, né? Primeiramente, ele tem que passar por um processo de apropriação. Os guardas municipais têm que se sentirem dentro do SUSP e abraçar o SUSP como algo relevante para a sua cidade. E daí fazer cobrança ao seu comando, uma cobrança respeitosa, ordeiro ao seu comandante fazer cobrança ao prefeito, para que isso venha dar esse amparo e venha integrar de uma maneira institucional, pautada pela legalidade, no sistema de segurança pública, inclusive na questão de dados, estatística, que é algo que a gente precisa tanto para viabilizar o nosso trabalho operacional. Nós temos um problema seríssimo de produção de dados, né? E mais ainda, no amparo, quando a gente precisa para fazer pesquisa de suspeito na situação da flagrante delito, na situação de uma fundada suspeita, você precisa fazer uma abordagem, precisa fazer uma consulta no processo daquela ocorrência, você, em muitos lugares, tem dificuldade. A gente precisa da Polícia Militar, da Polícia Civil, para nos subsidiar com informação, para que a ocorrência tenha um desfecho, tenha uma conclusão. Então, com o SUSP, isso vai ser algo automático. A guarda terá autonomia no acesso da questão de bancos de dados. Por isso que é muito importante a consolidação do SUSP nos municípios, nos estados, na União, e o André Mendonça assumindo essa direção nacional. Pois bem, pessoal, são esses 4 pontos que eu queria colocar para vocês, que devem orientar, devem direcionar a nossa atuação em 2021, mas eu quero aproveitar, já não saindo um pouco dessa pauta, mas também, né, destacando a importância que é 2021 para 2022. 2022, vocês sabem muito bem, que será um ano onde teremos eleições para a Presidência da República, para a Câmara dos Deputados, Senado Federal, governadores, também Assembleias Legislativas Estaduais. Então, nós precisamos construir em 2021 ou potencializar ou fortalecer uma plataforma para que a gente venha também em 2022 ter condições de apresentar candidatos, deputados federais, estaduais, para que a gente venha conseguir ter o nosso representante no Congresso Nacional,
para daí facilitar o trabalhar desta pauta dentro desta Casa de Lei tão importante que é a Câmara dos Deputados, também que é o Senado Federal. Então, portanto, todos os vereadores, principalmente aqueles vereadores que são guardas civis municipais, devem abraçar esta causa, devem se inserir nesse processo. Não pode apenas ficar no seu quadrado, desconectado com a agenda nacional. Deve fortalecer essa luta e nós precisamos, em 2021, construir articulações, construir consenso, construir uma plataforma para que em 2022 a gente venha ter condições de apresentar para a Nação Azul Marinho candidatos comprometidos, com uma história de luta e, acima de tudo, com condições de serem eleitos para representar no Congresso Nacional a Nação Azul Marinho, para que a gente venha ter um gabinete azul marinho para facilitar a vida da militância no Congresso Nacional, principalmente. Eu quero aqui então encerrar aqui esta live, agradecendo a participação de cada um de vocês, agradecendo muito, né, quem compartilhou. Quem não compartilhou, faça o compartilhamento ainda, deixe o seu comentário, é muito importante para que o Facebook possibilite que essa informação chegue ao maior número de guardas possíveis, mas desejando, sobretudo, para a Nação Azul Marinho um excelente 2021, agradecendo, sendo solidários nossos guardas municipais que perderam suas vidas nesse processo de pandemia em 2021, perderam também no confronto com a criminalidade. Eu quero aqui também deixar nessa consideração final a minha mensagem de otimismo, levantando o ânimo do guarda municipal. Você é muito importante para a cidade. Nessa pandemia, com a decisão do STF que cabe ao município, as guardas municipais assumiram um protagonismo muito relevante, muito importante para as cidades, na linha de frente, demonstrar a sua competência, a sua importância. Então você é muito importante, você é muito relevante para a cidade. O que precisamos agora são os atores políticos reconhecer, valorizar e melhorar as estruturas para que a gente consiga servir cada vez mais com excelência ao povo que paga o nosso salário. Dito isto, eu quero aqui agradecer, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Faça seu compartilhamento, comente, deixe o seu like. Os comentários que eu não fiz agora eu posso comentar depois no privado. E fica aí essas considerações para a Nação Azul Marinho. Forte abraço para vocês, Deus abençoe o nosso país, Deus abençoe a Nação Azul Marinho.